A aula de hoje nós vamos falar sobre biomecânica geral. Vamos dizer sobre a definição de biomecânica, vamos definir três módulos básicos onde utilizamos a biomecânica e logo depois uma rápida apresentação clínica para colocar em prática nossos conhecimentos adquiridos. Começando pela definição. Biomecânica nada mais é do que a aplicação dos conceitos da mecânica, portanto da física, a organismos vivos, ou seja, a biologia. Então, nada mais é do que a fusão entre duas ciências básicas já conhecidas. Quando nós começamos a fazer algumas definições, como por exemplo, relacionando a movimento, temos que em um corpo onde todos os pontos se movem na mesma direção, dizemos que esse movimento é um movimento de translação. Por outro lado, quando os corpos se movem em direções que são paralelas entre si, ou seja, igualmente distantes de um ponto único, falamos que esse corpo tem um movimento de rotação. Terminados os conceitos sobre movimento, vamos agora aos conceitos básicos da mecânica newtoniana, a mecânica clássica. Tá? Newton postulou três leis. São elas a lei de inércia, onde todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento até que uma força seja empregada nele. A segunda lei de Newton, que é a que nós vamos utilizar em maior grau para explicar os modelos da biomecânica, diz que a mudança de movimento é proporcional à força que é aplicada nesse corpo. E por último, a terceira lei de Newton fala sobre a reação de um corpo submetido a uma ação e ela se dá em sentido igual, ou melhor, na mesma direção, em sentido contrário à força que foi aplicada. Para entendermos a segunda lei de Newton, nós começamos a usar alguns conceitos básicos da física, dentre eles massa, que nada mais é do que uma quantidade de matéria física de um corpo, e aceleração, que nada mais é do que a cadência com a qual a velocidade muda em determinado tempo. Feito isso, nós conseguimos calcular a força segundo a segunda lei de Newton, que diz que a força nada mais é do que a massa vezes a aceleração. O que seria a força? A força é qualquer agente externo que modifica o movimento de um corpo, livre, podendo causar deformação no corpo caso ele não se movimente e nem mude de temperatura. Para todos os modelos de biomecânica que nós vamos conversar agora, a gente tem que sempre supor que a somatória de todas as forças daquele sistema é igual a zero, ou seja, nós temos que estipular o equilíbrio para que possamos calcular as forças. Ainda, para o estudo da mecânica clássica da estática, ou seja, um corpo que não está em movimento, naquele determinado momento que nós vamos analisar, a gente ainda define duas outras grandezas, que são o momento, ou seja, é a capacidade que uma força tem de gerar um movimento rotacional, no caso de um sistema estático, e o braço de momento, que é a distância que tem esse corpo do eixo de rotação, tá? E o corpo ou o local onde a força está sendo aplicada. Então, fazendo um diagrama de corpo livre, nós temos a definição do que é a distância, que é entre a linha perpendicular do eixo até onde vai ser aplicada a força. No caso aqui, a força é uma força gravitacional, né, o peso, e o momento é essa grandeza calculada pela distância em relação à força que ser aplicada. O que isso quer dizer? Quer dizer que momentos diferentes vão ter forças diferentes e distâncias diferentes. Porém, você pode ter o mesmo momento sendo aplicado numa região com uma força maior se tiver uma distância menor do eixo de rotação. Ou vice-versa, você pode aplicar uma força menor se for maior a distância do momento
até a distância do corpo, né, da aplicação de força, até o eixo, né? Então, o mesmo diagrama de corpo livre que nós usamos para falar um pouco sobre essa definição, a gente usa aqui para aplicar duas forças. Ou seja, no nosso objeto, na nossa bolinha ali, temos o peso dela, e para manter esse objeto em equilíbrio e não ter nenhum movimento, nós temos uma força que é aplicada entre onde está a bolinha e o eixo de rotação. Essa força, ela tem que ser maior do que a força do corpo, porque a distância até o ponto de rotação é menor. E agora, se a gente pegar e mudar, colocando um desenho, a gente já tem como funciona, por exemplo, o cotovelo de uma pessoa. Só para mostrar uma aplicação prática disso. Claro, esse diagrama de corpo livre que a gente usou no exemplo é um diagrama de corpo livre bem simplificado, onde a gente consegue ter uma ideia da força do bíceps em relação a um peso, quando se faz a flexão do cotovelo. Existem diagramas de corpo livre que são muito mais complexos, onde você tem que decompor esses vetores de força para que some-se ou se subtraia e assim ache o equilíbrio e possa calcular qual a força que determinado músculo consegue exercer ou tem que exercer para que um movimento aconteça. Bom, falado então dos movimentos e dos conceitos básicos da biomecânica, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades mecânicas de um tecido, por exemplo. Tá? Para isso, de novo, a gente ainda faz a definição de alguns conceitos. O principal conceito que a gente tem que definir é o conceito de estresse. Estresse nada mais é do que a força aplicada em uma determinada área. Essa força, esse estresse, ele pode ser, ou seja, essa força ela pode ser uma força de tensão, pode ser uma força de compressão, pode ser uma força de rotação, pode ser uma força de cisalhamento, como a gente pode ver nas ilustrações. Lembrar que sempre o estresse ele tem a divisão da força pela área no qual essa força é empregada. Temos que definir também o que é o strain, que é a deformação que um corpo vai sofrer quando for submetido a uma determinada força. Então, o strain é dado em porcentagem, uma porcentagem de deformação sobre o comprimento que se tinha antes. Então, a porcentagem de alongamento que se sofre pelo comprimento que se tinha antes. Seja esse alongamento um alongamento propriamente dito ou uma compressão. Para ficar mais fácil, todos os exemplos que a gente vai dar aqui são sobre alongamento, mas isso também pode ser sobre compressão. Fazendo um gráfico, nós temos agora o comportamento de tecidos orgânicos submetidos a uma força. Tá? Esse gráfico a gente chama de um gráfico de stress-strain. Na vertical a gente tem o stress e na horizontal a gente tem o strain, ou seja, a força que é aplicada conforme o alongamento que é a resposta do corpo a essa força. Do corpo eu digo o tecido. Ele é dividido em 3 fases básicas. A primeira fase é uma fase conhecida como tow, onde você tem só um arranjo das fibras. Esse arranjo ele é um arranjo macroscópico, então as fibras elas perdem o seu enrugamento, tá? E tem alguma organização das moléculas de água e proteoglicanas. Logo depois dessa fase, a gente entra, que é o depois do azulzinho do gráfico, a gente entra numa fase que tem uma falha microscópica, aonde alguma porcentagem dessas fibras vão sendo rompidas, as moléculas de água elas são mais rearranjadas, elas costumam sair mais da estrutura e as moléculas de proteoglicanas também fazem isso. Ao passo que vai chegar um determinado momento que esse estresse vai provocar uma falha macroscópica desse tecido. Essa falha macroscópica ela pode ser vista a olho nu e quando isso acontece, todas as fibras foram rompidas. A porcentagem de strain, né, a porcentagem de alongamento que acontece para que tenha a macrofratura, ou seja, o estresse que tem que levar a um strain para que exista a falha, isso é dependente de cada material que a gente estiver estudando. Seja ele um tendão, um ligamento, uma cápsula articular, um disco vertebral, coisas desse tipo.
Ainda nas características desse gráfico, nas características de um material orgânico, a gente tem o stiffness, que na tradução acaba sendo a rigidez desse material. Naquele gráfico que nós utilizamos, seria a inclinação dessa linha, essa inclinação que está naquela fase 2, na fase de microfalhas, ou seja, o material ainda não teve a falha maior. Tá? Quanto mais rígido um material, mais vai ser o grau de ligação entre as fibras colágenas e mais força você vai precisar fazer nele, portanto, essa inclinação vai ser mais acentuada no gráfico, tá? Para que você tenha um strain. Então, você vai ter que fazer mais força para que ele seja deformado no mesmo tanto, tá? Ou você vai ter uma deformação menor com a mesma quantidade de força, quando se for comparar alguns materiais, por exemplo. Tá? Quando você está aplicando uma força de um material, isso também é uma propriedade dos tecidos orgânicos. Quando você está aplicando uma força em um tecido orgânico, por mais que você não aumente a força aplicada, mas que você só mantenha a mesma força, esse tecido ele tende a se alongar, mesmo que você não aumente a força que seja aplicada nele. A isso a gente dá o nome de creep, ou deformação. É uma deformação que acontece não pelo aumento de força, e sim pelo tempo no qual essa força está sendo aplicada. Tá? Isso vai ser importante quando a gente estiver associando a uma outra coisa, que é o conceito de histereses. A histerese é quando você sai daquela primeira fase e começa a ter essas microfalhas no material, você muda a propriedade de alongamento, essa propriedade mecânica que ele tem. Isso demora um certo tempo até voltar ao normal, tá? Então, os gráficos, eles não são coisas estáticas. A partir do momento que você sai daquela primeira fase, que é aquela fase de Thal, você muda a propriedade do material naquele gráfico e o gráfico passa a ser diferente. E aí é que funciona o conceito, chegando finalmente no conceito que talvez seja mais útil para nós, que é o conceito de fadiga e falha. Ou seja, quando você coloca um estresse em um corpo, você submete ele a um creep, né, a um alongamento, você tem a histerese, e se você pega e aplica novamente essa força num período curto, ou seja, você não deixou tempo para aquele tecido se recuperar e voltar a ter aquela primeira curva de stress-strain, você pode, ou melhor, você submete esse tecido a uma fadiga maior e a uma chance maior dele falhar. Uma analogia simples é a gente pensar como se fosse um clipe de papel. Um clipe tem uma resistência X quando você dobra ele uma vez. Porém, se você dobrar ele várias vezes, repetidamente, a resistência dele vai ser muito menor à falha, ou seja, a quebrar. Como exemplo, nós temos que um disco, a membrana do disco vertebral, ela resiste a mais de 3.000 forças de compressão. Uma força de compressão resiste a mais de 3.000 repetições até ter algum sinal de falha do ânulo. Se você colocar um stress nesse mesmo disco, que é 60% a falha a máxima dele, ele acaba resistindo a apenas 10 a 15 ciclos. Ou seja, de 3.000, que seria a curva inicial, ele acaba falhando com apenas 15, que é o que a gente acaba vendo nesse gráfico aqui, né? Onde com um estresse contínuo, você acaba alongando mais o corpo. E aqui até a falha, né? Por último, uma aplicação clínica fácil de entender na coluna, uma orientação que a gente sempre dá para os nossos pacientes, para eles não pegarem o objeto no chão fletindo só o quadril e colocando todo o tronco para frente, e sim fletindo os joelhos e deixando o tronco mais reto possível. Por que a gente faz isso? A gente fala isso? Porque quando você pega e pende o seu corpo inteiro para frente, em um determinado nível vertebral, a gente pode escolher na coluna lombar, por exemplo, o momento de força
vai ser bem maior do que se você deixar o tronco reto. Por quê? Porque a distância entre o eixo, ou seja, ali o quadril, e a força onde a gente está medindo, ou seja, ali num corpo vertebral, ela vai ser maior quando você pender o seu corpo inteiro para frente. E vai ser menor se você só fizer a flexão do quadril e do joelho juntos. Pessoal, essa foi a aplicação clínica dessa nossa aula de biomecânica básica. São muitos conceitos para serem definidos, mas isso é o começo para que daqui se possa entender o que a gente faz na nossa prática clínica. Nós temos a nossa biografia e qualquer dúvida, estamos sempre à disposição.